Muito bem, olha eu aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que nos acompanham. André Montempo começando o nosso Blocult. Blocult hoje, dia 31 de outubro de 2023. Nada mais, nada menos do que em nível nacional, aqui para nós do Brasil, o dia do Saci, comemorado em muitas localidades, inclusive, né, principalmente no município, querido município de São Luís do Paraitinga, onde essa atividade já é uma tradição, e também aqui é celebrado o Dia das Bruxas, né, ou Halloween, como muitos também chamam, né, o nome aí característico, o nome tradicional, festa essa celebrada em várias outras partes do mundo também, na cultura geral. E o Halloween até é uma pena, né, que nós teríamos um evento que acabou precisando ser cancelado. Falaríamos aí na escola, né, com os jovens para debater essa questão e levar outros assuntos, né, que seriam aí bastante interessantes, né, bem interessantes para aprofundar a questão, a conversa, para além da origem da festa, né, por si só, que infelizmente acabam colocando, né, falando aí como se fosse uma coisa do demônio, do capeta, do mal, ou o que quer que seja. E infelizmente tudo isso é extremamente regado, né, por muita bobagem, por muitas falácias. E é aquela velha história, né? A gente sabe muito bem o que se falava dos supostos, né? Bruxos e bruxas da era medieval, dos tempos antigos aí, ou mesmo mais, entre aspas, recentemente, né? Até o século XIX, início do século XX, se eu não me engano, parece que ainda alguns locais ainda executavam, né, regiões aí mais conservadoras de algumas partes do mundo, ainda e menos, digamos assim, progressistas, né, colocando aí de forma bem genérica essa palavra, esse termo, colocavam aí, inclusive houve aí o assassinato, né, de pessoas ainda consideradas bruxas ou coisas assim do tipo. Bom, a grande questão é que tudo isso é aquela história, né? A gente tem que ir lá no passado e ver toda uma cronologia, toda uma historiografia e, evidentemente, toda uma, como posso dizer, toda uma história mesmo, né? Toda uma passagem de décadas, séculos de má interpretação, né, de má colocação daquilo que se via, daquelas festas, daquelas tradições, em especial na cultura, né, de origem celta, em várias partes da Europa, que, claro, se adaptando, né, com outras culturas, outras mentalidades também, foram, com o tempo, formando mais ou menos aquilo que hoje, né, a gente conhece por Halloween. Claro que, evidentemente, não vou entrar aqui tanto no mérito, houve também essa adaptação por parte da cultura anglo-saxã, em especial nos Estados Unidos, que acabou depois resultando nesse Halloween de um ponto de vista mais comercial, né? Aí para as pessoas estarem fazendo festas, alugando ou comprando fantasias e saindo às ruas, né? Evidentemente pedindo doces, né?
travessuras ou gostosuras e todo esse papo. E claro, se tornando aí uma data que estimula o consumo, né? Direta e indiretamente, mas acaba sendo aí uma data festiva, uma data que estimula o consumo, assim como tantas outras datas assim também o fazem, e o comércio consequentemente assim agradece e o capital assim agradece. Mas sem entrar aqui nesse mérito propriamente, né? Até porque já não é novidade que o capital desvirtua tudo aquilo que toca, mas o grande ponto é também aquilo que é desvirtuado sem uma pretensa, né? Sem uma intenção original da própria, né, da própria celebração, né, no caso aí falando do Halloween, e que infelizmente passou aí por toda uma todo um histórico de preconceito, todo um histórico de um time, né, entre aspas, no caso a tradição cristã católica, né, que depois desembocou também na evangélica, que acabaram traçando, né, uma trocadilhos à parte, verdadeira caça às bruxas contra esse tipo de festividade, que em nada tem de culto ao demônio, celebração ao diabo, ou forças ocultas, forças malignas, ou qualquer coisa assim que o valha. É uma festa, assim como tantas outras, é uma tradição aí cultural, assim como tantas outras, e que vem, como eu falei, né, de muito mais antiga do que isso, e de povos aí que nem chegaram, né, a serem os colonizadores originais, né, embora os mesmos descendam destes, mas os nossos esses povos, né, essa tradição celta aí, milenar, que tinha suas raízes, suas tradições e que ao longo aí de milênios foi se adaptando no que hoje a gente conhece como Halloween e evidentemente tiveram depois outras deturpações que já falamos e citamos aqui. Era um programa que eu não podia deixar de falar, né, dar alguns pitacos sobre essa questão, porque evidentemente fala-se muito, mas entende-se pouco, né? E infelizmente era engraçado. Eu particularmente, não sei se é porque eu não prestava muito atenção nessas coisas, mas quando criança, adolescente, repito, eu não sei se é porque eu não prestava muita atenção nisso, né? Ou não chegava de forma tão forte assim para mim na época, mas parece que de uns anos para cá que começou-se aí uma, sem trocadilhos, caça às bruxas, né? A celebração do Halloween, que aparentemente parece que não havia, né? Ou pelo menos não havia dessa forma. Agora, principalmente alguns grupos, né, católicos, evangélicos, cristãos de modo geral. Não posso aqui falar de outras religiões, né, mas pelo menos esses que são os dominantes, pegando aqui a realidade brasileira, travam uma guerra, né, e parece que falar em Dia das Bruxas é algo assim ofensivo, né, parece que vai formar um círculo de fogo em volta de você e te engolir diretamente para o inferno. Então são algumas bobagens aí realmente difíceis de engolir. Mas falando agora aí no Blockult, né, aproveitando para falar de coisa boa, de coisa divertida, coisas que valem sempre a pena. No sábado, dia 4 de novembro, pós-feriadão aí, a banda Melofobia estará no nosso Cine Teatro Benedito Alves,
trazendo nada mais, nada menos do que letras fortes e reflexivas, misturando influências do rock com funk, jazz e sonoridades brasileiras. Agradecemos aí a divulgação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O ingresso, né, é um ingresso solidário, pacote de trigo ou fubá, e você pode reservá-lo pelo site www.fccr.sp.gov.br. Aqueles que assim então puderem, né, façam aí por onde estarem presentes no Cine Teatro Benedito Alves para o show neste sábado às 20 horas, né, 8 horas da noite, da banda Melofobia, com Viet Kawang, Guilherme Negrão e Mia Acker. Bom, acho que vai ser bom o negócio. Então, já está aí devidamente registrado, né? Espero que vocês possam ir, aqueles que assim quiserem, assim puderem. E de resto, vamos que vamos, minha gente, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Lembro muito aí dessa frase. Bom, obrigado aí, como sempre, né? Vocês que nos acompanham, dão todo esse ibope e, claro, ajudam aí divulgando, compartilhando com os amigos, colegas, familiares e fazendo aqui o podcast crescer cada vez mais. Um beijo, um abraço em todos e tchau!